pessoal, bem-vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui está falando o Bruno A1 para VFX Produções. Vamos começar aí a trabalhar no efeito papel rasgado em After Effects. Vamos soltar a prévia para ver o que a gente vai produzir. Então, basicamente, a gente já tem várias coisas aqui que são familiares, como a navegação pela cena com a utilização de objeto nulo, linkado à câmera, etc. Mas o grande trunfo aqui dessa série vai ser a utilização do efeito da Cycore CC Page Turn para fazer esse efeito do papel que rasga e revela os vídeos ou outros elementos atrás do papel que se desenrola. Então vamos deixar de história, vamos começar. Antes, vamos dar uma passadinha aqui no Adobe Photoshop, onde eu vou mostrar para vocês a textura que a gente vai trabalhar. Eu peguei este gráfico aqui, dupliquei o layer e criei uma seleção, vou mostrar para vocês aqui, de uma simulação, né, de uma área rasgada à mão, e inverti essa seleção e criei dois layers que se complementam, tá certo? Eu salvei cada um destes layers como um arquivo PNG, conservando a transparência alfa para a gente poder trabalhar dentro do After Effects. Aí eu zipei esses dois arquivos e juntei mais uma textura de pano e coloquei disponível para vocês baixarem. Para quem não sabe ainda, basta ir na seção de downloads do nosso site vfxproduções.com. Na barra de navegação superior tem lá o botão Downloads, lá você vai encontrar o zip para baixar. Então você faça isso, descompacta e vamos então para o After Effects. Aqui nós vamos importar as mídias que estão contidas neste arquivo. Vamos importá-las. Vou tirar o que não importa aqui. Tá certo? Então está tudo aqui. Eu vou abrir inicialmente, vamos trabalhar com textura 01.png. A gente arrasta este gráfico para o botão New Comp, vai nos dar uma composição. Eu não sei qual a duração que você vai ter na sua tela aí, mas vamos colocar a agulha na marca de 6 segundos e pressionar a tecla N para trazer o Work Area para a agulha. Feito isso, a gente dá um clique com o botão direito do mouse e pressiona Trim Comp to Work Area. Dessa forma, a gente tem a composição reduzida a 6 segundos apenas. Ok? Feito isso, eu vou trazer o segundo gráfico, que é o Textura 02. Eu vou colocá-lo em cima. Então a gente tem os dois gráficos aí. E agora, com o Textura 02 selecionado, eu vou aqui em Efeitos e Presets e vou digitar aqui CC Page, que vai me mostrar CC Page Turn. Eu vou arrastar o efeito aqui para o layer no timeline e vejo o efeito em seu modo default. A primeira coisa a fazer é aumentar o Fold Radius para 300 e aqui nós vamos trabalhar animando o Fold Position, que é esse comando aqui. Mas antes eu vou tirar um pouco desse brilho aqui que está um pouco forte. Isso a gente trabalha corrigindo aqui o Light Direction. No meu caso aqui, menos 23 está bom. E você pode também configurar aqui o Full Direction, tá? Para ele não ficar torto, a gente coloca ele aqui mais ou menos em menos 60 graus. Aproximadamente, tá ok? E eu vou levar minha agulha para a marca de 1 segundo. Eu vou marcar um keyframe para Fold Position e vou clicar aqui no seu, não sei se você está vendo a marquinha dele aqui, vou trazer aqui para fora. Posso pressionar U para ver o keyframe e eu levo a agulha para a marca de 2 segundos. Daí eu vou puxar aqui a marca mais ou menos até esse ponto aqui, certo? Em seguida, vou selecionar os dois keyframes. Você pode dar o atalho F9 ou em Keyframe Assistant Easy Ease, fazendo a suavização do movimento. Então, até então nós temos esse movimento aí, tá certo?
Com os dois keyframes ainda selecionados, eu vou em Edit, Copy, vou mover a agulha para a marca de 4 segundos na timeline e vou em Edit, Paste. Então aqui a gente tem uma cópia do efeito, mas com os dois keyframes ainda selecionados, pois eu sei disso, eles estão em amarelo, eu vou em Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframes. Isso vai fazer a inversão do efeito. Então a gente tem aqui de 1 a 2 segundos abrindo e de 4 a 5 fechando. Eu deixei 1 segundo aqui estático e da mesma forma 1 segundo estático no final aqui, para a gente ter uma gordurinha para trabalhar na transição da câmera, tá certo? Então o trabalho aqui dentro dessa composição está pronto. Eu vou retornar no painel de projeto, ela está aqui, eu vou renomeá-la pressionando Enter, eu vou chamar, deixa eu ver, animação papel, só para poder identificar, ok? Em seguida nós vamos criar uma nova composição. Eu vou em Composition, New Composition, eu vou pegar o preset NTSC DV e eu trabalho aqui com Square Pixels, ele aparece como Custom. Eu vou colocar a duração aqui de 20 segundos, vou zerar aqui e vou dar OK. Então agora a gente vai trazer inicialmente a animação para o timeline. Seria que é um pouquinho maior para a gente ter recurso aqui com a câmera 3D, tá certo? E vamos transformar o layer para 3D. Em seguida eu vou criar uma nova câmera, pode ser 50 mm, vou dar OK e vou criar um novo nulo que eu vou transformar para 3D e parentar a câmera nele. Muito bem, então por enquanto a gente tem isso aqui. E agora vamos trabalhar na posição da câmera. Neste caso, nessa vinheta, nós vamos trabalhar com animação tanto do nulo para controlar o movimento horizontal da câmera, e nós vamos trabalhar na aproximação da câmera através dela mesma. Então eu vou pressionar P com a câmera selecionada e através aqui do parâmetro Z eu controlo a distância da câmera até a minha pré-composição aqui, tá certo? Para me dar um campo visual interessante. Eu não quero deixar ele todo aparecendo não, para manter uma certa gordurinha de espaço aqui, tá certo? Então, feito isso aqui, primeiro nós vamos trabalhar na sincronização da câmera e depois a gente vai adicionando os elementos restantes para compor a cena, tá certo? Então aqui no caso, eu vou aumentar aqui o zoom no timeline, eu vou fechar essa ferramenta de parágrafo aqui. E eu vou fazer uma animação do nulo quando a animação começa a fechar aqui. Então mais ou menos nesse ponto aqui, 4 segundos alguma coisa, eu vou selecionar o nulo e eu vou pressionar P para abrir sua posição e vou pressionar Shift R para colocar também a rotação aqui visível junto com a posição. Então nesse ponto aqui eu vou botar 4 segundos e meio. Depois a gente regula isso aqui na mão para ficar certinho, tá ok? Nesse ponto aqui eu vou marcar um keyframe para posição e rotação Z. Em seguida eu vou levar para 5 segundos e meio, mais ou menos 1 segundo de animação adiante no tempo, e vou descer a posição aqui em Y do nulo, tá certo? Então nesse ponto eu vou deixar aqui, eu vou duplicar a minha composição animação no papel aqui mesmo no timeline, pressionando Ctrl D. Eu vou puxá-la adiante, tá certo? Isso aqui a gente vai ter que ir fazendo, ajustando, fazendo, ajustando. Agora eu vou voltar minha agulha
até que eu possa ver aqui o final das composições. E com a segunda composição selecionada aqui, eu vou pressionar P e vou descer ela em Y de forma a encaixar. Você vê que a textura ela é seamless, né? Ela é repetitiva. Então a gente tem esse efeito aqui, certo? Só que eu vou fazer também um giro na câmera para aumentar o interesse disso aí. Então eu estou com o Zero Rotation selecionado aqui, eu já marquei o keyframe, eu vou colocar aqui em sincronia, né, com a posição, e vou rotacionar aqui menos 90 graus. Então eu tenho esse movimento. Agora, você repare que nesse ponto aqui a gente tem um probleminha que aparece um pouco do fundo. Então, para contornar essa defasagem aqui, nós vamos fazer uma animação na câmera. Eu vou colocar aqui sincronizando com os keyframes e vou marcar um keyframe para a câmera, tá certo? Quando eu jogar para cá, eu vou marcar outro keyframe sem gerar interpolação. Eu vou aqui, tá certo? E nesse ponto eu vou aproximar a câmera mais ou menos aqui no meio do caminho em Z, de forma a tamponar aquilo ali. Então veja o que eu tenho. Só que eu tenho que aproximar mais, porque eu vejo que quando eu retorno a agulha um pouco ainda tem buraco. Então eu vou colocar aqui e vou testando, eu vou puxando até que eu consiga uma animação perfeita. Tá certo? Ocorre que eu vou ter um problema aqui na frente, porque eu tenho esse buraco aqui agora. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que trabalhar com a posição do nulo. Eu vou aproximar ele mais aqui. Opa. E vou aproximar um pouco mais a câmera aqui. Então, agora eu tenho esse movimento aí. E sem problemas com as bordas, tá certo? Então, você vê que fica bastante interessante. Tá certo? Vamos continuar agora. Eu vou duplicar mais uma vez essa composição e vou adiantar aqui no tempo. Vou levar mais ou menos para a marca aqui de 8 segundos e meio. E agora nós temos que mudar a posição. Eu vou colocar abaixo aqui. Então eu seleciono a terceira composição e segurando em X eu vou puxar aqui para baixo. Então nesse ponto aqui, ó, onde o papel começa a fechar, eu vou marcar um keyframe para a posição. Eu vou levar um segundo adiante. Vou descer. Aqui a gente vê a separação tá brusca. Eu vou corrigir isso aqui pressionando P. Tá certo? Você vê que essa animação requer bastante ajuste, tá certo? Então a gente pode trazer um pouquinho para trás aqui. Vamos continuar descendo aqui a câmera.
até esse ponto. Então, nosso tempo está apertado, nós vamos ficando por aqui e continuamos no próximo tutorial. Vejo você daqui a 3 dias. Um abraço a todos. Eu falou Bruno A1 para VFX.